Estamos aqui em Águas de Aruanda e hoje iremos falar sobre ressonância áurica. Porque muitas vezes atraímos obsessores ou captamos energias desequilibradas de encarnados e desencarnados. Então isso daqui é uma boa pauta para o nosso início, porque é comum em casas espirituais as pessoas ficarem em tratamentos, não vou dizer eternos, mas em tratamentos prolongados de muito tempo com processos obsessivos. E aí as pessoas elas se questionam, será que a casa é fraca? Será que os médios não estão dando conta? A guiança da casa não dá conta daqueles obsessores? Interessante que nunca é questionado se o problema está com a própria pessoa. Sempre é a casa que é fraca, o guia espiritual que não consegue dar conta do obsessor, uma série de coisas. Mas as perguntas nunca vão para a própria pessoa. O que é que você está fazendo? O que é que você está produzindo mentalmente, comportamentalmente, para atrair esses obsessores? Qual é a grande diferença que você está fazendo para o planeta, para você ter todas essas falanges perturbando, atrapalhando a sua vida? O que é que você faz? Será que você não é o seu próprio obsessor? Às vezes sim. Acredito que 90% dos processos obsessivos trata-se, na realidade, de uma auto-obsessão. Porque os obsessores, e aí diga-se magos negros e seus representantes, eles vão querer atingir pessoas que fazem efetivamente uma diferença. E geralmente, quando se chega numa casa espiritual, em processos obsessivos, são pessoas que não fazem nenhum tipo de ação para o coletivo, nenhum tipo de ação que venha a chamar tanta atenção. Porque são pessoas geralmente que têm um padrão de vida robótico. Comem, dorme, acorda, faz qualquer coisa que não lembra no outro dia e assim vai. Então esses obsessores estão fazendo o que de você? A energia vital, isso daí é importante. Então eles estão pegando tão somente a sua energia vital. Mas vamos parar um pouco e abrir a nossa mente para tantas celeumas nessas questões de processos obsessivos e captações de energias desequilibradas. Porque quando isso daqui é exatamente o que? A ressonância áurica. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. A grande intenção das casas espirituais é justamente o que? Auxiliar as pessoas a elevar o padrão vibratório para que não mais se conecte com aquelas energias de outrora, quer seja obsessores, magos negros, enfim, energias desequilibradas que às vezes não pertencem a você. Porque em muitos momentos da nossa vida a gente sai do nosso campo vibracional e passa a viver em um outro campo que não é nosso. Então o papel de uma casa espiritual é justamente o quê? Trazer a pessoa para o seu próprio eixo, possibilitar, desde que cada um faça a sua parte. A casa espiritual faz os 50% e a pessoa faz também o seu dever de casa. Porque o que acontece? Muitos procuram as casas espirituais, a exemplo do que existe aqui no Águas de Aruanda, o Hospital Espiritual, por exemplo, e é passado um chá de boldo para um problema no estômago. E aí a pessoa não toma o chá de boldo. Então, realmente, a pessoa vai continuar enferma e nada foi alterado ali na vida da pessoa, mas por culpa de quem? Por culpa do hospital espiritual? Por culpa da casa espiritual? Não. Por culpa da própria pessoa, do próprio médium indisciplinado que está apenas querendo brincar com a vida. Porque, na realidade, quem está perdendo tempo é a própria pessoa de ficar brincando de espiritualidade. Porque se passa um banho, se passa um chá para possibilitar uma melhora no campo vibracional e a pessoa não faz, o problema é da pessoa. Exatamente, porque os médios que estão trabalhando em uma casa espiritual estão por amor e estão fazendo a parte deles. E estão efetivamente com a consciência tranquila. Mas os consulentes que ficam de casa em casa buscando sempre a varinha de condão, infelizmente tem uma notícia. Infelizmente ou felizmente, né? A gente nunca sabe o que responder neste momento. Não vai encontrar em lugar nenhum. Vai faltar casa para que você vá e não vai ter uma varinha de condão para que sua vida se transforme às mil maravilhas se você não mudar. Não adianta você chegar aqui num estudo e para um rito
de qualquer tipo de religião e sair a mesma pessoa. Não tem, ou seja, é desconexo essa procura exacerbada. Por isso que eu coloquei essa pergunta aqui logo de início. Por que muitas vezes atraímos obsessores? Isso daí é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Por que é que a minha vida, eu sempre tenho esses obsessores, esses processos tão fortes, espirituais? O que é que eu estou fazendo? Vamos verificar qual é a brecha que nós estamos tendo no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas palavras, que está influenciando essa conexão. Porque como é que uma rádio FM vai dar linha cruzada com a AM? Impossível. Se os obsessores estão na AM e nós estamos na FM ou vice-versa, como é isso? Então, cada um vai vibrando ali e vai atraindo necessariamente aquilo que está dentro de cada um. E existe também uma coisa chamada dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando a pessoa, o consulente, enfim, nós, sabemos o que devemos fazer e mesmo assim não fazemos. Então você se utiliza do livre-arbítrio para não fazer aquilo que você já sabe como poderia caminhar de maneira mais leve, mais tranquila, reequilibrar suas energias. Então isso daí é o quê? Dissonância cognitiva. Algo em você boicota todos os seus comportamentos. Porque agora você já sabe o que é que você tem para fazer. Agora você já sabe qual o caminho um pouco menos sofrível que você pode percorrer. Mas mesmo assim você entra num processo de auto-boicote e você não quer, mesmo sabendo. Então isso daí é o quê? Dissonância cognitiva. Ressonância em física refere-se ao fenômeno em que se registra transferência de energia de um sistema oscilante para outro, quando a frequência do primeiro coincide com uma das frequências próprias do segundo. Muitos guias espirituais, eles falam assim: os iguais atraem os iguais. Então aquela história dos opostos se atraem, eu acho que só no namoro, ou só na parte romântica, né, que ainda pode colar isso. Porque na parte prática mesmo, os iguais atraem os iguais. Então, partindo da ressonância, a gente vai verificar também, saindo um pouco do campo espiritual, às vezes existem pessoas que vêm aqui em Aguajaruanda, em consultas, e dizem: eu não sei porque a minha vida é um ciclo repetitivo. São as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos, com os mesmos padrões aparecem na minha vida. Eu sempre tenho amigos nesse formato. Então isso daí é ressonância áurica. A primeira coisa que eu digo é o quê? Verifique o que é que você está produzindo para atrair esses tipos de pessoas na sua vida. Verifique, porque se os iguais buscam os iguais, se está acontecendo esses tipos de pessoas na sua vida, algo seu está identificado ali naquelas pessoas. E você não está querendo enxergar que o defeito daquela pessoa é o seu defeito que está externado ali, representado por um amigo, por uma mãe, por um pai, por qualquer outra pessoa, né? Porque a culpa sempre é do oculto, a culpa sempre é do outro, mas nunca em nós. Então hoje a gente vai fazer essa reflexão que a culpa também pode estar em nós, dessa dissonância áurica. Ampliando o conceito, podemos dizer que a ressonância é o fenômeno físico, energético, espiritual e consciencial responsável pela lei de afinidades, que diz: os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Você atrairá quem tiver o mesmo padrão vibratório ou energético que seu campo mental exterioriza, ou seja, quem sintoniza ou ressoa com você. Exatamente o que eu falei, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu até coloquei aqui em negrito: os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente começa a entrar em um processo de autoconhecimento, de busca por levezas espirituais, pela sutilização da nossa vida, equilibrando o espiritual com o material, que às vezes alguns amigos
vão saindo naturalmente do nosso convívio. Algumas pessoas deixam de estar mais próximos a nós. Outras pessoas vão surgindo com outros tipos de pensamentos, padrões de comportamento, enfim. Isso daí é exatamente o quê? Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Porque quando você está alterando o seu padrão vibratório, necessariamente você só vai atrair quem estiver ali naquela mesma sintonia. Né? Então a gente tem que o quê? Sempre prestar atenção em quem nós estamos atraindo. É aquela história que a nossa avó, a nossa bisavó sempre falava: me diga com quem tu andas e direis quem és. Né? Quem nunca já ouviu esse ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem és. É exatamente porque os semelhantes se atraem. Então, se você anda com algum tipo de grupo, enfim, que você não faz parte, mas faz parte, enfim, você não está ali mentalmente, mas você está fisicamente. É inevitável que as pessoas digam que você está ali com os iguais, sem partir para os conceitos de julgamentos, mas isso daí é fato diante da ressonância áurica. Ódio, mágoa, ressentimento. Quando você se desequilibra diante de um evento negativo que alguém gerou em você, está entrando em ressonância ou sintonia com ela, sabia? A pessoa fica ecoando dentro de você. Quem nunca já teve uma discussão, ou com o namorado, com o marido, com o amigo, com o pai, com a mãe, e parece que aquela briga fica por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias, você fica ouvindo aquelas mesmas palavras, fica remoendo toda aquela conversa. Isso daí é o quê? É a ressonância áurica. Ou seja, todo aquele padrão energético daquele momento ecoando dentro de você. E o que é necessário fazer? A gente poder dissipar efetivamente diante da vigilância. Porque o que acontece? Se eu coloco dentro de mim toda aquela carga energética do ódio, mágoa, ressentimento, o que vai acontecer com o meu padrão vibratório? Vai baixar. E, consequentemente, baixando o meu padrão vibratório, eu vou atrair espíritos ou pessoas que estiverem ali compatíveis com aquele padrão vibratório. Então, nesse momento, sim, eu posso ter processos obsessivos, claro, porque você baixou o seu padrão vibratório. Certa feita, eu estava dirigindo aqui em uma das principais avenidas aqui de Aracaju, e eu estava com os meus pensamentos dirigindo sozinho e com meus pensamentos um pouco soltos. E quando eu observei, sentou ao meu lado um ser, espiritualmente, né? E ele falou assim: acelere e puxe o freio de mão. O que acontece se você acelerar mais o carro e puxar o freio de mão? Né? Capota, tem algum tipo de acidente automobilístico. Foi aí que eu tive um susto e percebi que o meu padrão vibratório tinha caído por algum tipo de pensamento que eu estava tendo ali naquele momento. E automaticamente eu acionei a minha vigilância e comecei a pensar em outras coisas positivas para tentar dissipar aquele ser que me reconheceu como igual e poder agora ecoar outros tipos de vibração dentro de mim, mas não daquele. Então, para que vocês verifiquem como é algo rápido, e todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, né? Então, por isso que é bem importante a gente entender essa questão da ressonância áurica. O remédio, para algumas pessoas que ficam ecoando aquela mágoa, né? Tem pessoas que têm mágoa de uma surra que levou do pai quando tinha 4 anos. A pessoa já tem 40 anos e até hoje ainda lembra quando levou aquela surra do pai com 4 anos. Então, 36 anos ecoando todas aquelas palavras que o pai ou a mãe fez, aquelas agressões que foram feitas quando a pessoa tinha 4 anos, a pessoa já tem 40, então 36 anos ruminando toda aquela história energética dentro de si. E aí o que acontece? O grande remédio é o perdão. O perdão é um sentimento que confere uma qualidade positiva à nossa energia, sadia e protetora, que dinamiza a evolução consciencial humana e livra da prisão grupo-kármica. O que significa essa expressão grupo-kármica? Grupo-kármica é que, lembra daquela que os semelhantes se atraem?
Então, como os semelhantes se atraem, então, consequentemente, o quê? O meu ciclo de amizade vai ser bem compatível com o meu ambiente religioso vai ser bem compatível com o meu padrão vibratório. Então, se eu sou uma pessoa que assumo um padrão de fofoca, de intriga, tal, então eu vou estar o quê? Sempre inserido em grupos kármicos com aqueles mesmos comportamentos, fofocas, intrigas. Porque o que acontece? Se eu tenho um padrão de fofocas e intrigas, entro num grupo kármico que não se adequa ao meu padrão, necessariamente aquele grupo kármico vai me repelir. Eu não vou conseguir continuar ali naquele grupo kármico, porque a força daquele grupo kármico produz um efeito de repelir toda e qualquer pessoa que não esteja dentro daquele mesmo padrão vibratório, sem selecionar melhores nem piores. Só que os semelhantes atraem semelhantes. Então, isso daqui é o grupo kármico. Por isso que, às vezes, o quê? Você vai para um templo, pessoas ficam eternamente naquele templo, naquele rito, outras pessoas não ficam. E assim vai diante da dinâmica da vida. Porque os iguais vão sempre se atrair. E os grupos kármicos vão gerar sempre essa força forte de repelir ou de atrair para fincar raízes. Outros nomes que podem ser dados à ressonância áurica que vocês podem encontrar em alguns livros. Acoplamento espiritual pode ser chamado de acoplamento consciencial, acoplamento áurico, acoplamento bioenergético, rapó bioenergético, interação áurica ou assimilação simpática. Então, todos esses nomes daí são referentes à ressonância áurica. Até num rápido bate-papo com um estranho, há trocas energéticas, seguindo a regra: quem tem mais, doa para quem tem menos, analogamente aos vasos comunicantes que ligam dois recipientes com líquidos. Ou seja, quem nunca já passou por isso, que como encontrou com uma pessoa, conversou rapidamente e depois ficou abrindo a boca, parecia que todas as suas forças estavam esgotadas. É como se eu colocasse água nesse vaso, água nesse e colocasse um cano aqui no final. Então, quem tem mais, automaticamente vai doar para quem tem menos. Só que a gente aprende, diante da educação mediúnica, a nos blindar acerca dessas vampirizações energéticas que acontecem automaticamente nesses encontros rápidos, porém de grandes vampirizações energéticas. Não que a gente não possa fazer o bem para o outro, mas é necessário também que a gente aprenda a blindagem para que também a gente não fique doando tudo e fique sempre no tanque de reserva, né? Consciências negativas atraem espíritos negativos que estimulam ódio, revolta, ignorância, promiscuidade, falsidade, mentiras, maus pensamentos. Neste caso, não basta pedir, é preciso saber receber ajuda espiritual. Isso daqui eu botei em negrito, grifei, porque não basta pedir, é preciso saber receber ajuda espiritual. Porque o que acontece? Em muitas casas espirituais, exemplo inclusive de Água Jaruanda, muitas pessoas pedem, mas elas não sabem receber ajuda, porque elas não querem fazer o 50% que cabem a elas. Elas querem que a espiritualidade faça o 100%. E não quer mover nenhum tipo de comportamento alterativo para o melhor de cada um. Porque o que é impressionante nessa questão da ressonância áurica, porque tudo isso que nós estamos falando é para o bem de cada pessoa. Ou seja, você alterando para melhor o seu padrão vibratório, quem é o beneficiário? É você, com certeza. Então, as casas espirituais, os templos, as instituições, as igrejas, enfim, nada mais são do que lugares para que você recalibre as suas energias. São condensadores energéticos que você vai lá, recarrega a sua bateria, reprograma ali o seu padrão e segue. Pois nestas situações, mesmo os guias espirituais querendo ajudar, não conseguem porque a pessoa não quer mudar o estado vibratório e consciencial, como falei aqui. O preto velho, ele te dá, ele faz a consulta com você, ele te dá um suporte de um chá, um banho para
melhorar o seu padrão vibracional, só que você não muda o seu estado da consciência. Você permanece com as mesmas falácias, os mesmos hábitos negativos de sempre. Então você vai ter que tomar todos os banhos de todas as ervas, de todas as florestas do planeta Terra, e você ainda vai importar de outros planetas, porque vai faltar ervas para você tomar banho. Porque na realidade você sempre quer o quê? Que o externo cure o interno. E você não quer fazer o caminho correto, que é o interno, para entender melhor o externo. Porque na realidade somos nós quem construímos a nossa realidade. Isso daí é a ressonância áurica. Às vezes acontece muito conosco, né? Que está aqui no campo da batalha espiritual, de sempre querer ajudar as pessoas, de sempre fazer a caridade, sempre estar sempre disponível. Só que existem momentos que nós não estamos disponíveis. Existem momentos que é necessário o nosso recolhimento, a nossa reenergização, os nossos banhos de limpeza, os nossos banhos energizantes. É necessário. Porque ninguém consegue doar e não repor. Nem que seja por um momento de sono, de uma noite bem dormida, para poder recarregar as baterias e você continuar nessa doação. Dentro também da vigilância dos seus pensamentos. Porque, como eu falei para vocês, o exemplo que eu falei do carro, acelera e puxa o freio de mão. Então, não é porque a gente está aqui dentro de uma egrégora espiritual que a gente está blindado por qualquer tipo de energia que possa bater a nossa porta. Porque, na realidade, quem é o comandante do navio sou eu. É você, é cada um daqui. Então, somos nós quem decidimos, quem entra na nossa embarcação. E, às vezes, entra rato aí e se instala pelo porão. E aí, quando a gente vai ver, a erva daninha já criou muitos estragos. Porque a gente não aplicou a autovigilância. Comportamentos que a gente começa a ter diferenciados, que a gente sabe que a gente não é daquele jeito. Hábitos, pessoas que começam a se aliar conosco, que não faz parte necessariamente da nossa essência. E a gente vai negligenciando todos esses sinais. Eu, às vezes, fico pensando, eu disse, meu Deus, a espiritualidade realmente, ela sabe o que é o poder do amor incondicional. Porque a espiritualidade passa mensagem, faz consulta, mesmo sabendo que a gente não vai tomar um banho, mesmo sabendo que a gente não vai tomar o chá, mas mesmo assim o preto velho está ali. Ô minha filha, tome o chá. Mesmo sabendo que você não tomou o chá, não fez nada para se melhorar. Porque o preto velho já é o preto velho, ele já está ali no padrão vibratório dele. Então, às vezes, as pessoas acham que estão fazendo favor para o preto velho, para o caboclo, para o mestre ascensionado, para o extraterrestre. Mas quando, na realidade, eles fazem uma prestação de serviço amorosa para a gente, exaustiva, dizer assim, terráqueos, evoluam, levantem da cadeira e trabalhem-se para poder auxiliar os demais, quando primeiramente vocês se conhecerem. Então aí vai juntando esse quebra-cabeça que é maravilhoso, né? As pessoas que procuram viver em equilíbrio, desenvolvendo o autoconhecimento e a reforma íntima, são peças interdimensionais importantes. As pessoas que não vivem em um clima interno sadio e equilibrado, constantemente são vítimas dos obsessores, que as levem para passear fora do corpo, a locais promíscuos, para terem suas energias vampirizadas, de forma que quando acordam estão cansadas e mal dispostas. Por exemplo, existem pessoas que nos relatam nas consultas que dizem assim, olha, eu estou tendo problemas porque sempre eu estou tendo projeções ou sonhos, né, quando a pessoa não tem noção do que seja uma projeção, um sonho, e sempre eu estou sendo levado para umbrais, para locais com seres horripilantes, muito feios, enfim. Então, vamos tratar isso e vamos alterar definitivamente o seu padrão vibratório. Por que será que você ainda está indo para locais promíscuos, com energias vampirizadoras? Por que será que você ainda está indo? Qual é o campo que está sendo gerado dentro de você e, consequentemente, no seu seio, ali mais próximo? O que é que está havendo para influenciar essas visitas frequentes a esses locais tão sombrios e horripilantes? Porque os semelhantes atraem os semelhantes. Então, eu acredito muito, teve uma vez na minha trajetória,
que um médium dirigente me falou assim: Tiago, confie, porque o espiritual sabe lidar com o espiritual. Então, às vezes, tem pessoas que querem ser X-Men, Superman, Homem-Aranha, espiritual, e querem ir para os umbrais, botar a cara a tapa. Mas isso daí é para quem tem peito de aço e competência. Existem pessoas que provocam projeções astrais para dizer que foi, olhou resgates, isso tudo, tal, e depois voltam em uma ressonância completamente vampirizada, cansados, equivocados. Só que a pessoa esquece de que nós estamos aqui para a felicidade, para sermos livres e felizes. E isso daí, para mim, não é ser feliz nem livre, porque existem outros meios do espiritual cuidar do espiritual. Então, o caboclo energeticamente vai lá e faz o papel dele, junto com todas as falanges trevosas que existem. Não precisa Tiago ir lá nos umbrais fazer os trabalhos, porque existem falanges de São Miguel Arcanjo que fazem esse trabalho. Então, quem sou eu para dizer assim: não, fique aí, São Miguel, todo mundo, deixe que eu faço, né? É muita audácia minha achar que eu tenho a competência suficiente para tal. A não ser que eu seja convidado por esses mentores para participar desses trabalhos, mas para assistir, para saber como são aqueles duelos, como acontecem. Então, antes do trabalho espiritual, várias batalhas já começam a ser travadas entre a guiança de cada um que vem aqui com a guiança de quem não quer que a pessoa chegue. Não que os que não conseguem chegar tenham perdido, que o mal venceu, o bem, não estou dizendo isso. Mas são batalhas fortíssimas que acontecem entre as guianças de cada um de vocês com a guiança que não quer que você dê o próximo passo. Porque na realidade é muito melhor que todo mundo fique no estado de demência. Todo mundo na demência, todo mundo dormindo, vegetando, no estado de zumbis, porque fica bem melhor. Porque zumbi é peso morto, não representa nada. Mas quando você começa a querer despertar para dar os passos adiante, aí você começa a causar um pouco de incômodo. Então aí você tem que efetivamente ter a sua vigilância e empreender todos os esforços para você se conhecer. Porque você se conhecendo, você rapidamente entende quem está falando com você dentro da sua mente. Se é você mesmo, diante da sua intuição, ou se é algum processo energético influenciando ali o seu pensamento. Se os centros energéticos do nosso corpo estão organizados, então se os chakras estão organizados, um tipo de música negativa pode desequilibrar a parte mais débil de cada ser humano, através da atração a um estado inferior da consciência. Aí eu separei aqui alguns posts para a gente fazer algumas reflexões. Corpo, mente e espírito. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor, melhores pessoas você atrai. É aquela questão que alguns amigos vão sendo deixados para trás, algumas pessoas... Não é deixado para trás de não falar mais, não é ficar de mal. Porque isso daí, ficar de mal, é a gente voltar para o nosso estado pueril, né? É a questão da ressonância que você começa a atrair mesmo pessoas que estão ali mais conectadas, que sabem falar aquilo que você está vivenciando. Isso daqui também, gente, não está dizendo o quê? Que nós assumimos um pedestal, né? Subimos um pedestal, estamos melhores do que ninguém. Apenas os iguais vão andando com os iguais e os diferentes vão atraindo também os diferentes. Isso daí dentro do fluxo natural da roda de Sansara, certo? Aprimore-se. O que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito. Isso daqui é bem importante. Eu achei bem legal colocar aqui para a gente fazer essa reflexão. Às vezes, as pessoas querem parecer produtos de série. As mulheres pintam o cabelo igual de todo mundo, cortam o cabelo igual, faz tudo igual. Os homens devem agir do mesmo jeito, padrões, comportamentos, ética, toda uma questão, tabu, toda uma mistura. Eu achei bem interessante que recentemente eu fui fazer uma visita a uma amiga muito querida e ela foi apresentar a reforma que ela está fazendo na casa dela.
E ela disse assim, olha, esse banheiro daqui é para aquelas pessoas que se sentem mais femininas. Esse banheiro daqui eu separei para aquelas pessoas que se sentem mais masculinos. Por quê? Esse banheiro é de mulher, esse banheiro é de homem. Não, ela me apresentou de uma forma tão carinhosa que ela disse assim, esse banheiro daqui é das pessoas que se sentem melhor, mais com o feminino. Então, as trans, tantas outras ali do feminino. Aqui é para as pessoas que se sentem melhor com o masculino. Tá tudo certo. Então, esse diferentão é o que me chamou a atenção e o que me fez admirar mais ainda essa pessoa. Pelo tipo de consciência leve, livre e tranquila dela. De entender que as diferenças somam para um planeta melhor. Porque o que Kátia tem de melhor, eu não entendo muito, mas eu tenho outra coisa que Kátia não entende muito. E a gente vai trocando ali conhecimento e todos nós vamos fazendo parte do grande quebra-cabeça que o planeta Terra está precisando. Cada um com a sua peça, cada um no seu encaixe perfeito, individualizado, compondo o todo, que é justamente aquele somos todos uno, de unicidade, e não de um umbigo, né? Sem mimimis, você atrai o que você é, ponto final. Não adianta você ir, não, mas eu tô com essa pessoa, mas... Não, sem mimimi. Você atrai o que você é. Então, vamos observar o que está perto da gente, o que está sendo atraído, porque a gente atrai o que a gente é. Ponto final. Ressonância áurica, física quântica, ciência, graças a Deus, para não dizer que é só a espiritualidade que diz, né? A física prova. O que consome sua mente controla a sua vida. Então, tenhamos controle dos nossos pensamentos. Cada um terá a vista da montanha que subir. Pai Damião, ele sempre fala assim, Pai Damião é um dos mentores aqui do Água Jaruanda, para quem está vindo da primeira vez. Ele sempre fala assim, não adianta você querer subir a montanha sem ser visto. Ou seja, não adianta você querer uma evolução, uma mudança no seu campo vibracional para melhor, sem querer ser visto, sem querer ser visto por todas as pessoas que estão próximas a você, diante dessa mudança, sem querer ser visto diante das forças que querem impedir essa evolução, porque você é um a mais para trabalhar para o bem. Então, não adianta você querer subir a montanha e não ser visto, é incompatível. Você sobe a montanha devagar, com calma, degrau por degrau, mas que cada degrau seja vivido de forma firme, forte, para que quando você suba o próximo, não haja a regressão. Tá? Então, cada um terá aquilo que plantar, aquilo que escolher. Então, se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Não tem como eu plantar laranja e pegar melancia. Então, cada um terá a vista da montanha que subiu. Acho perfeita essa frase. E agora, sem desculpas, qual vida é a sua? Essa pergunta aqui que eu deixo para vocês. Qual vida é a sua? Qual vida é a sua? Não é como está a sua vida, não. É qual vida é a sua? Qual vida é a sua? Qual? Quem de você efetivamente, quem dos vários que compõem aí você, nesse momento, quer efetivamente dar o passo adiante? Quem de vocês, dentro aí, uma parte aí de vocês, quer dar o passo renunciando a alguns comportamentos equivocados? Alguns vícios, alguns hábitos condicionantes. Quem efetivamente quer dar o passo firme? Porque é muito bonito dizer assim, eu quero abraçar a espiritualidade, quero ser um trabalhador da luz, quero ser isso, quero ser aquilo outro. Mas desde que não mexa com o campo, a zona de conforto. Tem um mentor aqui da casa que fala assim, para acessar o amor incondicional, primeiro você tem que acessar o amor próprio. Então, se você não zela, não honra o seu corpo e o seu espírito, como é que você vai dimensionar para o coletivo? Se você não está honrando você quer tudo ao mesmo tempo. Você quer prestar caridade, achando que é caridade. Você quer não abrir mão do que já foi do passado e você ainda carrega como se fosse presente. Então, você quer tudo. Então, passado, presente, o que você quer, o que você não quer, o que você acredita, está tudo misturado. Então, quando a gente decide dar um passo firme diante dos desígnios da espiritualidade, a gente vai ter que arrumar as nossas gavetas. Separar camisa com camisa, calça com calça.
tudo certinho, para que as coisas comecem a fluir. Caso contrário, se a gente quer tudo, quem quer tudo não tem nada. Então, agradeço a todos que acompanharam e fico muito grato.